E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de resolução de questões do livro do Halliday. A gente está resolvendo as questões do capítulo 2, que é o capítulo de cinemática, e a gente está indo para a questão número 3. A questão 3 diz que um automóvel viaja em uma estrada retilínea por 40 km a 30 km por hora. Em seguida, continuando no mesmo sentido, percorre outros 40 km a 60 km por hora. Qual é a velocidade média do carro durante este percurso de 80 km por hora? Bom, a nossa intuição pode querer nos dizer que para calcular a velocidade média, sendo que eu já tenho duas velocidades, é só pegar aquelas duas velocidades, somar e dividir por 2. Seria o cálculo de média, exatamente isso. A gente teria aqui, 40 mais... Na verdade não, a gente teria 30 mais 60, que é igual a 90, dividido por 2, igual a 45. Essa pode ser a intuição de muita gente quando vê essa questão. Mas na verdade, como a gente está tratando de física, a gente precisa usar os nossos conhecimentos de física. E sobre velocidade média, a gente sabe que o cálculo da velocidade média é igual a distância dividido por tempo. Certo? Agora, a gente tem aqui duas velocidades e a gente não tem o tempo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular o tempo. Como é que a gente calcula esse tempo? A gente inverte aqui, A gente faz que t é igual a distância dividido por velocidade. E a gente tem distância e tem velocidade. Então, aqui para o primeiro momento, a gente vai chamar de T1. T1 vai ser igual a D1, que é a distância 1, dividido por V1, que é a velocidade 1. Substituindo aqui, a gente vai ter que T1 vai ser igual a D1, que é 40 km, dividido por 30, que é a velocidade 1. km aqui, dividido 1. A gente tem km por hora, que é as unidades de medida. Quando a gente fizer essa simplificação aqui, km por km, esse hora passa lá para cima, né? A gente, quando tem uma divisão de fração, a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, quando a gente fazer essa multiplicação inversa pela segunda, esse h sobe lá para cima e a gente vai ter T1 em horas. Aqui a gente tem 40 dividido por 30, que é a mesma coisa de dizer que a gente tem um T1 igual a 4/3 de hora. Aqui você pode simplesmente dividir, né? 4 dividido para 3 vai dar algo aproximado a 1,33 horas. Eu prefiro deixar assim, eu prefiro dizer que T1 é 4/3 de hora. Certo? Agora, o nosso T2, que eu vou fazer aqui na cor vermelha, vai ser igual, já vou botar aqui direto, T2 é igual a 40 km, novamente, dividido por 60 km por hora, que é a velocidade. Agora, quando eu faço isso aqui, eu vou ter 4 sobre 6, né? Eu vou ter que T2 é igual a 4/6 de hora, ou eu tenho que T2 é igual a 2/3 de hora, né? Porque se eu dividir aqui em cima por 2 e dividir aqui embaixo por 2, eu vou permanecer com a mesma razão. Você pode fazer aí 4 dividido por 6 e 2 dividido por 3 vai dar o mesmo valor. Por que eu faço isso? Deixo aqui o 2/3 de hora para simplificar a nossa vida. Porque para a gente calcular a nossa velocidade média agora é bem simples. A velocidade média aqui do percurso vai ser igual a um Dzão dividido por um Tzão. Só que quem é Dzão? Dzão vai ser a distância 1 mais a distância 2. E quem que é o Tzão? Bom, Tzão é o tempo 1 mais o tempo 2. Como é que a gente faz isso aqui? Bom, a gente tem tanto D1 quanto D2.
D1 e D2, os dois são 40. Então a gente tem que D1, ou na verdade Dzão, é 40 mais 40. E a gente toma que Dzão é igual a 80 km. Agora o nosso Tzão, ele vai ser T1, que é 4/3 de hora, mais T2, que é 2/3 de hora. E quando a gente tem uma soma entre frações, e essa soma de frações tem denominadores iguais, a gente repete o denominador, que é 3, e soma o numerador. 4 mais 2, 6. Agora notem que se eu tivesse deixado aqui, por exemplo, se eu tivesse deixado 6, eu ia ter que tirar o MMC e aí seria mais complicado. Então simplificar é sempre mais fácil, sempre que puder simplificar, simplifique. E 6 dividido por 3 é igual a 2. Isso daqui é tempo, o tempo é dado em horas, então isso aqui é 2 horas. Dito isto, a gente tendo a distância total percorrida e o tempo total em que decorreu essa viagem, a gente pode calcular a velocidade média. E velocidade média vai ser Dzão por Tzão. Logo, a gente vai ter que a velocidade média é, na verdade, 80 dividido por 2. Lembrando que aqui é quilômetro e aqui é hora, né? Então a gente tem a nossa unidade de medida quilômetro por hora. 80 dividido por 2 é 40 quilômetros por hora. Temos aqui a nossa velocidade média, que também já é a resposta da nossa letra B, também é a velocidade escalar média. E aí quando vocês forem ver os vídeos mais adiante, vocês vão entender por que 40 km é a resposta tanto da letra A quanto da letra B, né? A letra B pergunta qual a velocidade escalar média. Bom, a letra C, já que a letra B também é respondida pelo mesmo valor da letra A letra C pede para a gente plotar um gráfico de x, que é o deslocamento, em função de t. E para fazer isso a gente vai usar o Python. Aqui no Python eu já tenho um programinha montado. Um programinha que eu já relacionei aqui, as velocidades, as distâncias. Fiz aqui, ó, a primeira parte do movimento, segunda parte do movimento. Aí eu escrevi uma função aqui que é em relação a T1, escrevi outra função em relação a T2. Bom, esse programinha aqui, essas linhas de código eu vou colocar na descrição para caso alguém queira usar. Mas quando a gente plota isso daqui, gera esse gráfico aqui de x em função do tempo. E é muito interessante a gente trabalhar com gráficos. Veja que aqui nessa parte azul, a gente tem a velocidade de 30 km por hora. E aqui a gente tem o deslocamento. Veja que o deslocamento ele já era dado, ele era sempre de 40 km por hora. E você pode ver que a linha azul é muito maior do que a linha vermelha, porque a linha vermelha representa a velocidade de 60 km por hora. Ele também percorre 40 km por hora aqui, só que em muito menos tempo. E aqui a gente pode fazer essas relações. Existem também aí toda uma outra forma de trabalhar com gráfico para a gente poder calcular valores extraindo do gráfico, interpretar outras coisas a partir das funções do gráfico, mas tudo isso a gente vai trabalhar em aulas posteriores. Essa aula termina por aqui, vejam as outras aulas e até a próxima!